A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu estou bem, graças a Deus. Eu estou com saúde, eu tenho vida e já é o bastante para mim estar feliz, estar alegre e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque eu sei, meus irmãos, que existe tantas pessoas no mundo neste momento que queria ter só saúde, poder estar de pé. E você aí que está de pé, que está com saúde, já é o bastante para você glorificar a Deus. Seja uma pessoa grata a Deus pelo que tem e não fique reclamando pelo que não tem. Porque quando nós somos gratos a Deus, Ele mesmo, Ele traz para nossas vidas, porque Ele conhece as nossas necessidades. Meus irmãos, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu me chamo Franciele. Sejam todos bem-vindos, mas podem me chamar de Fran. Meus irmãos, hoje eu quero estar trazendo aqui para vocês mais um pouquinho do que Deus tem testificado no meu coração aqui para o canal. E que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como eu sou completamente dependente dEle, que Ele venha usar esse pequeno vaso para estar trazendo para vocês aqui, meus irmãos, exatamente o que Ele quer que eu traga. Meus irmãos, hoje a palavra que eu quero estar trazendo aqui para vocês se encontra no livro de Mateus capítulo 9, o 16 e o 17, que está escrito: Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odre velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Percebeu, meus irmãos? A palavra do Senhor está dizendo que Deus, primeiramente, para Ele derramar em sua vida todas as promessas que Deus, Ele usou vasos, pessoas, para dizer a você, primeiro, Ele tem que fazer tudo novo, porque Deus, meus irmãos, Ele não vai entregar algo novo numa velha criatura, numa pessoa que ainda não se libertou, meus irmãos, das coisas vis, terrenas aqui dessa terra. Primeiro, Deus, Ele vai fazer você um vaso novo. Depois, Ele vai te encher do que Ele quer trazer para a sua vida. Ele vai te capacitar, Ele vai te entregar os dons espirituais, Ele vai te dar graça. Mas primeiro, meus irmãos, você precisa deixar ser moldado, porque tudo nas nossas vidas depende de uma atitude. Você precisa querer, você precisa almejar aquilo para a sua vida. Se Deus, como Deus, meus irmãos, Ele conhece a intenção de cada coração, se Ele vê que você tem o desejo de mudança, se você tem a intenção de mudar, Ele, meus irmãos, então, Ele vai começar a trabalhar. Porque a palavra do Senhor diz que Deus, Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Então, se você tem esse desejo de ser liberto, de ser usado, primeiro você tem que dizer isso a Deus. Tem que demonstrar isso com as suas atitudes. Porque as pessoas que nós vemos nos dias de hoje dizem eu te amo, mas com as suas atitudes diz eu te amo a Deus, mas com as suas atitudes mostra que não. Porque, meus irmãos, a maior prova de amor foi a que Jesus, Ele nos deu, pregado no Gólgota, numa cruz, levando sobre Ele todas as nossas transgressões, iniquidades, os nossos pecados. Isso foi a maior prova de amor. Jesus, Ele não abriu a boca dele para ficar dizendo às pessoas eu te amo, mas Ele demonstrava com as suas atitudes, porque as atitudes, elas valem muito mais do que palavras, porque através de palavras é muito fácil
você enganar as pessoas, mas através das suas atitudes não. Porque se você pode nunca abrir a sua boca para dizer eu te amo, mas se as suas atitudes mostrar que você é uma pessoa que respeita, que cuida, que zela, que protege, isso significa uma atitude de amor. A palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que no livro de Salmos 116, versículo 12, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por mim? Isso, meus irmãos, é uma pergunta. Você já imaginou? Você aí que vai estar assistindo a Deus, o que você poderia dar a Deus? Nós, meus irmãos, na nossa pequenez, nós não conseguimos dar nada a Deus. Porque se nós formos pensar pelo nosso ponto de vista, tudo é dele. As nossas vidas é dele, ele que nos criou, ele que nos formou. Se nós estamos vivos com saúde é por causa dele. Mas hoje eu quero dizer uma coisa, uma única coisa que Deus ele quer de você e de mim também. Ele quer obediência, fidelidade, sinceridade. Deus ele quer que você demonstre o seu amor por ele. Não é com as suas palavras não, é com as suas atitudes. Porque muitas das vezes, meus irmãos, você não vai ter a oportunidade de pegar a sua palavra, a sua Bíblia e pregar para as outras pessoas. Mas a pregação que você vai estar passando para essas pessoas, a palavra, a Bíblia, é a sua vida, o seu testemunho. Porque no mundo que nós estamos vivendo, quantas pessoas, meus irmãos, quantas pessoas que louvam a Deus só com os lábios, mas o coração está agarrado, apreendido nas coisas dessa terra, no mundo. Está no mundo, meus irmãos. E hoje Deus está perguntando para você, a palavra está perguntando, o que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que Ele tem feito por mim? Deus, meus irmãos, Ele só quer que você seja uma pessoa que obedeça a palavra, que esteja disposto, assim como você tomou uma decisão na sua vida, de se arrepender dos seus maus caminhos, porque a palavra do Senhor diz, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e me siga. Então, se você tem o desejo no seu coração, você fez essa decisão de aceitar a Cristo e seguir Jesus, então já não é mais as suas vontades que vai prevalecer, é a dele. Vocês já perceberam, meus irmãos, que quando nós, como pais, quando nossos filhos, eles nos obedecem, eles nos respeitam, isso é uma coisa que traz tanta alegria, tanto orgulho para os nossos corações. Aí você já imaginou quando um filho ele não obedece, quanta tristeza isso traz para nossa alma, traz um desconforto, uma preocupação. Então, meus irmãos, Deus, ele é o nosso Pai. E a única coisa que ele quer é que nós os obedecemos. Que nós que decidimos seguir a Jesus, nós devemos, meus irmãos, viver uma vida de santidade, de santificação, de separação. Não precisa de muita coisa não, meus irmãos. Deus, ele já te fez perfeito. Olha, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Lúcifer, ele diz que ele queria se assentar acima de Deus. Ele queria fazer o seu trono acima de Deus. E ele diz, me assemelhar-ei a ele. Porque, meus irmãos, as únicas pessoas que são imagem e semelhança de Deus sou eu e você. E Deus, ele fica tão triste, meus irmãos, de ver pessoas o tempo inteiro lutando para mudar algo que Deus ele fez com tanto amor e carinho. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Ele nos criou. Ele nos quis dessa maneira. Então tem um motivo porque ele nos criou dessa maneira. E hoje, meus irmãos, o que nós vemos são pessoas tão
infelizes com as suas aparências, tão escrava do sistema. Pessoas, meus irmãos, que não se aceitam, principalmente as mulheres que estão aí no mundo, elas fazerem, sabe, meus irmãos, tudo que a carne delas pedem. Isso aí, meus irmãos, isso não nos assusta. Mas quando pessoas que diz que seguem a Jesus, elas querem fazer as mesmas coisas, isso entristece a Deus. Porque Deus, ele não quer que você fique mexendo em nada não, meus irmãos. Deus, ele quer que você se ame assim como ele te fez. Se você acha que você não se ama, você se sente uma pessoa, sabe? Você não ama a sua aparência, peça para Deus, meus irmãos. Ele é o nosso Pai. Peça para Deus, Deus, faz eu me achar linda, eu me sentir bonita. Sabe, meus irmãos, um conselho hoje para você aí, irmã, que vai estar assistindo. Para com essa vaidade. Essa vaidade tem afastado o Espírito Santo de Deus da sua vida. Porque, meus irmãos, o Espírito Santo, ele é sensível. E ele só avisa quando ele chega. Quando ele sai, as pessoas não vê não. Porque quando ele chega, ele traz paz, ele traz renovo. A paz que excede todo o entendimento é ele, sabe? Aquele sentimento de paz, de gozo, é o Espírito Santo dentro de você. Mas quando você começa a ficar vaidosa, a querer ficar mexendo em tudo que Deus fez, que é você, imagem e semelhança dele, ele vai entristecendo. Muitas pessoas, meus irmãos, principalmente as mulheres, estão ficando pelo caminho, como a esposa de Ló, porque estão olhando para trás. Olhando para trás, lá no mundo, as coisas, sentindo saudade, como o povo do Egito, sentindo saudade da prostituição, da lascívia, da mentira, das músicas mundanas, das profanação dos pratos, sentindo saudade e estão ficando pelo caminho. Meus irmãos, para trás não é para nós não. O nosso alvo é Cristo. O nosso caminho é para frente. E Deus, meus irmãos, ele quer que nós obedeçamos a sua palavra. Ele quer que nós obedeçamos a sua palavra. E eu queria também, hoje eu quero também dar mais um conselho a você aí, irmã. Você, irmã, que vive preocupada em estar em academia, malhando perna, malhando glúteo, preocupada, sabe? Com a sua estética, com a sua aparência, o que as pessoas vão achar. Eu queria te dar um conselho, minha irmã. Deus, ele te fez perfeita. Se você quer ter saúde, porque essa é a desculpa que as pessoas dão. Eu vou para academia para ter saúde. Se quer ter saúde, para de ficar tomando refrigerante, comendo doce, não bebe água, só vive de fritura. Depois, não tem saúde, diz que quer ir para academia. Lá, meus irmãos, não é lugar do povo separado, o povo santo, o povo que entregou a sua vida a Jesus, que foi lavado no sangue do Cordeiro. A palavra do Senhor nos diz, não assentei na roda dos escarnecedores. Meus irmãos, há 9 anos atrás, eu estava no mundo. Eu nasci e me criei no lar cristão. Mas como nós, seres humanos, nós somos, há momento nas nossas vidas, se nós não vigiarmos, é isso que o inimigo faz, ele tira a nós a presença do Senhor, mas ainda bem que Deus teve misericórdia da minha vida. Então, meus irmãos, eu já estive lá. E nesses lugares não é lugar do povo de Deus, não. Deus, ele não quer que nós assentamos em roda de escarnecedores. Ali, meus irmãos, você vê de tudo. E naquele tempo, meus irmãos, não era como hoje, não. Até as pessoas ímpias, elas sentiam vergonha, às vezes, da sua nudez. Hoje, elas andam com roupas tão justas que dá para ver até o tipo sanguíneo. Agora, pessoas ímpias
fazer essas coisas não assusta, porque Deus ele já conhece aquelas pessoas. Agora você, mulher, que aceitou a Cristo, que entregou a sua vida a Jesus, querer praticar tais coisas, você quer ter saúde, quer ter, sabe, seu corpo em dia, se alimente melhor, faça uma caminhada, abaixa aí no seu aplicativo de telefone alguns exercícios, mas para de envergonhar o nome de Jesus e ainda tem coragem de dizer que é crente. Por isso, meus irmãos, que muitas pessoas não querem aceitar a Jesus por causa do mau testemunho. E a Bíblia diz que ai daquele por quem viriam os escândalos. Os escândalos, meus irmãos, a palavra diz que seria necessário para que os verdadeiros aparecessem. Mas ai daqueles por quem viram os escândalos. Ai daqueles, a palavra do Senhor nos diz que era melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho e se lançasse no mar. A palavra nos diz, meus irmãos, que essas pessoas que ficam trazendo escândalo para o evangelho, para Cristo, e essas pessoas que ficam espalhando os escândalos, vêm aqui nas redes sociais só para falar dos outros, fazer fofoca. Essas pessoas também, a palavra do Senhor nos diz que Deus vai ter essas pessoas serão mais castigadas do que o povo de Sodoma e Gomorra. Então, hoje eu queria dizer para você aí, irmã e irmão, o que você pode oferecer a Jesus hoje, ao nosso Deus, é a obediência. Obedeça a palavra do Senhor. Pare de ficar se alimentando de redes sociais e se alimente da palavra. Porque, meus irmãos, quantas pessoas anêmicas, porque não se alimenta da palavra de Deus, anêmica espiritual, porque só se alimenta do que as pessoas falam, não tem suas próprias experiências, não lê a Bíblia. Tudo que as pessoas falam tá bom. E não tem nada bom, meus irmãos. A palavra do Senhor está se cumprindo. E Jesus, ele está voltando. Eu sinto isso. Jesus, ele está voltando. Daqui a pouco, meus irmãos, a trombeta, ela vai soar. E quantas pessoas vão ter uma grande surpresa. Por quê? Porque acha que é só entregar a vida a Jesus. E pode continuar na esbórnia, parecendo mais uma pessoa mundana do que as pessoas do mundo mesmo, envergonhando o evangelho, vão para a igreja, falam no nome de Jesus, canta, prega, glorifica, fala em línguas, porque isso são dons espirituais. Isso não salva ninguém não, meus irmãos. O que salva é a obediência. Então, hoje, eu queria dizer para você aí que vai estar assistindo esse vídeo, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus, ele não está querendo sacrifício de tolo, não. Ele quer que você prove seu amor através da obediência. Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu queria estar trazendo para vocês aqui nessa manhã. Que Deus continue abençoando. E nunca se esqueça que Deus, ele não derrama vinho novo em odre velho, porque senão rompe. Ele precisa fazer novo. Se você quer ser uma nova criatura, deixe ser moldado pelo oleiro. E que Deus continue te abençoando, meus irmãos, com muita saúde e vida. E se assim Deus permitir, uma hora dessa eu volto. A paz do Senhor.